Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje nós temos aqui dois convidados especiais para um tema especial. Hoje a gente vai falar de Caverna do Dragão, mas não exatamente sobre o que vocês estão esperando. Nós vamos falar dos fatores psicológicos, o que cada personagem representa para cada um de nós, né? E aqui comigo nós temos, o Eduardo Sete e o Caio Jos Bravo, que já são conhecidos aqui na Toca do Aventureiro. Então, pessoal, sejam bem-vindos de volta, por favor, se apresentem. Olá, pessoas. Eu sou o Eduardo Sete, eu sou escritor, eu sou psicólogo e sou mestre de RPG, mestre em tirar um no 20. Joguei muito Caverna do Dragão e assisti muito Caverna do Dragão também. Caio? Vamos aí? Fala galera, beleza? Eu sou o Caio Jos Bravo, sou escritor, sou roteirista, não sou mais mestre de RPG, consegui virar jogador finalmente. Estou nessa luta. e, e estamos aí para falar sobre os arquétipos e os personagens de Caverna do Dragão. Estou ansioso para esse papo. Muito bem, pessoal. Então, Caverna do Dragão, ou Dungeons and Dragons, né? Ele rodou de 1983 a 1985. Teve 2 temporadas, passou muito na Globo, depois para SBT, depois em outras emissoras. A gente levou quase 20 anos para ter outros episódios novos que a gente não sabia que tinha e chegou. Tinha aquela lenda urbana, né, das crianças estarem mortas, não sei o quê, mas aí saiu o roteiro original, originalmente em 2 partes na Dragão Brasil. Depois os fãs fizeram com os dubladores originais. Você podem assistir o episódio final em 2 partes no YouTube, certo? Então, primeiro, antes de tudo, né, vou perguntar para os nossos convidados, né, o que foi Caverna do Dragão para vocês, né? O que representou na sua infância? Você Pode primeiro. começar. Cara, Caverna do Dragão, assim, né? Claro, eu cresci assistindo Caverna do Dragão, desde que me lembro gente, assim, algumas coisas que eu assistia na TV, né? Caverna do Dragão fez muito parte da minha infância. É muito engraçado, porque eu era muito fã de Caverna do Dragão. E eu jogo RPG desde muito cedo, o Dungeons and Dragons. E só depois de velho eu fui entender que Caverna do Dragão era baseado no Dungeons and Dragons. Burrão, né? Criança, não sabia. Mas, e aí eu fui fazer, olha as conexões, Tiamat e tal. Mas, assim, cresci muito, claro que eu convivi com, acho que eu não lembro quando que eu tive contato com essa lenda urbana. Algumas, né? Não teve só uma. Teve essa de que vocês eram mortos. Tinha uma que o episódio tinha sido lançado e depois foi retirado. E que Exatamente. os pais americanos ficaram em choque. Mas é basicamente isso, né? A gente... eu lembro dessas conspirações, dessas teorias. Eu lembro que tinha aquele pânico satânico, né? Dos Claro. pais falando, não, mas calma aí, que é isso? Tem demônio. Aí tem um Vingador, o demônio. E o que só fez a gente ficar mais interessado ainda, né? Acho que na época dos boatos que eu fui descobrir que era a Caverna do Dragão, era Dungeons Dragons original. Uhum. E, claro, joguei algum RPG que eu era cada um dos jogadores era um dos personagens ali, né? Então, Certo. Caio? Cara, eu comecei a jogar RPG com 12 anos, só que eu assisti a Caverna do Dragão bem antes disso, né? Então eu não consegui também de imediato fazer essa associação. Na mesma época que passava a Caverna do Dragão, passava tipo He-Man, She-Ra, Tândaro Sim. Bárbaro, os Herculoides. Então, para mim, o Caverna do Dragão era um desenho de fantasia como outros, que eu também gostava bastante. E eu lembro que sempre ficava frustrado porque eles estavam próximos de ir embora e eu queria saber o que acontecia do outro lado, mas a Uni nunca deixava. E aí eu Maldito ficava pensando assim, unicórnio! pois é, cara, pois é. única. Só que eu gostava da Uni porque eu também tinha um cachorrinho e a Uni é um cachorrinho, né, na verdade. Uhum. E aí eu ficava pensando assim, pô, cara, vocês têm que resolver o problema da Uni antes de começar a entrar nessa aventura para ir para casa, porque o final vai ser igual. Vocês estão quase indo lá e tem a Uni. O que vocês vão fazer lá? No final vai ser a mesma coisa? Eu ficava bravo assistindo, né? Eu cheguei a jogar algumas aventuras baseadas em Caverna do Dragão. Na verdade, não foi baseado, não. Na verdade, era o seguinte:
Todo mundo do meu grupo de D&D, Dungeons and Dragons, todo mundo do meu grupo queria ter as armas e os itens mágicos da galera. E eu tinha um amigo, o Gabriel, que ele jogava sempre de arqueiro, né? E ele queria porque queria ter o arco do Hank, que era um arco que não tinha corda, que a flecha surdia. E aí ele tentava jogar um monte de encantamento e falava, mestre, por favor, deixa o meu arco não ter corda, é só para eu fazer a flecha voar. Eu posso comprar infinitas flechas se você quiser, deixa eu fazer. E o mestre nunca deixava. Porque as flechas eram muito mágicas, né? Elas se enrolavam. Acho que é porque, sei lá, era um desenho que tinha uma censura grande, né? Uma faixa etária ali grande, então a flecha não podia causar ferimentos nos inimigos. Então, ela batia num galho que caía, amarrava os inimigos, então ela não atingia diretamente. Mas eu acho que vai um pouco além disso. E na questão que o Eduardo falou da polêmica, dos pais, do episódio ser tirado do ar, o episódio que ele está se referindo, que teve muita polêmica, foi o Cemitério dos Dragões. Porque é quando os garotos querem... Falam, não, a gente vai matar o Vingador, tá ligado? Eles são adolescentes, né? E é um dos episódios mais sérios, e a gente vê que na Lua, que é aquela brincadeira da Lua dos Dragões, né? Referência a Dragonlance e tal, que é onde está o cemitério, e todas as armas mágicas lá foi da onde as armas deles vieram, né? E lá que elas têm o poder para acabar como Vingador. E esse foi, no caso, o mais polêmico, sabe, Eduardo, do que teve com as famílias, né? Sim, elas pedem pro Tiamat matar o Vingador. Eles pedem, eles vão chamar e falar, então vocês levam o Vingador até lá, e lá vocês podem, né? Que é uma coisa que o mestre dos magos fica decepcionado e eles vão falar com o Tiamat. Né? Outro fator interessante, gente, é que não existe o episódio piloto de quando eles vão. Mostra eles indo na apresentação do desenho, na abertura. Só que a abertura não passava originalmente aqui no Brasil. A gente só foi descobrir isso anos depois. Que eles estão no parque, eles entram num túnel de assustador lá, Casa do Medo, com a temática da Dungeons Dragons, e o portal se abre, tanto que tem um episódio que eles acham o carrinho do parque, que é o que eles chegaram lá, e a gente fala, cara, tá faltando um episódio? Não, é na apresentação do episódio que tem isso, né? Eu não sei se vocês ficaram confusos com isso, porque só muitos anos depois, quando saiu da Globo, foi para outra emissora, que eles começaram a passar isso, né? Sim, eu lembro que na abertura ele começava de uma música assim, Caverna do Dragão, mostrava o lobo e a narração do título do episódio. Cara, sabe por que eu acho que eu não ficava... Não tinha a parada entrando do túnel e tal, eu fui descobrir bem depois. Eu acho que eu não fiquei necessariamente confuso com o Caverna do Dragão, porque eu tava acostumado com isso, porque nada passava na ordem aqui. Então, assim, já tinha coisa, tipo, Cavalo de Fogo passou 2 episódios em looping eternamente, né? Você tinha o mesmo que vocês falaram, Thundercat He-Man, adorava He-Man, mas Thundercat também, Silverhawks, mais pra frente. Também Silverhawks. Herculoides. Herculoides tem um visual bem parecido. Cara, gente, e Herculoides tem menos de 20 episódios. Na minha cabeça, 7 temporadas e 2 filmes. Exatamente. Entendeu? É isso. Eu lembro que tinha alguns desenhos que eu só fui assistir o primeiro episódio do desenho um ano depois que eu assisti o desenho, sabe? Então eu pegava assim, então pra mim era meio que normal, assim, tipo, eu descobri. E uma coisa sobre desenhos dos anos 80, eles eram episódicos, né? Raramente a gente tinha alguma coisa em 2 partes, mais sério, né? Mas vamos lá, pessoal. Além disso, a gente tem que falar. O Caverna do Dragão, ele hoje em dia a gente fala D&D, Dungeons Dragons, e você já associa com Forgotten Realms. Na verdade, ele se passa no mundo de Greyhawk, tanto que você vê o Kellic, que é do episódio do Vale dos Unicórnios, o Mago, e o Duque Guerreiro, que é quando o mestre dos magos é capturado. Eles são personagens clássicos de Greyhawk, né? Eles aparecem ali, como temos alguns outros, né? Mas a gente está aqui para falar especificamente de cada, como o Caio falou, né? Como é que eu ia falar? Não é estereótipo, arquétipo. O arquétipo de cada um. Então, gente, vamos começar com o Hank, o Ranger, o arqueiro,
o líder. O Hank, ele é mostrado para nós como o jockey, o esportista, ele que leva a galera, vamos, tal, ele já tem uma visão de liderança, tanto que na apresentação ele está usando uma camiseta de futebol americano, né? E o Hank, Isso eu não lembrava. Então vocês podem ver que, como chamam ele de líder, ele não quer a posição de líder, ele não quer essa responsabilidade que é colocada sobre ele, certo? Tanto que tem vezes quando ele tenta rejeitar isso, as coisas se dão mal. E, é claro, a gente pode ver a questão do psicológico dele na arma. O arco dele, apesar de ser uma arma ofensiva, ele prende, ele amarra, ele faz a pessoa tropeçar, ele faz uma rede, ele nunca mata uma pessoa, porque eu acho que não, apesar do que o Caio falou, de ser um desenho e tal, eu também acho que tem aquele fator da personalidade do Hank. O que vocês acham disso? Não, eu acho perfeito isso, porque uma coisa não exclui a outra, né? Eles faz todo sentido e eles dão liga. Tinha, sim, essa coisa na época de desenho infantil, não ter tanta violência, não poder ter violência. A mesma coisa com o bastão do Bob, ele nunca bate num orc, ou num dragão, ou no bicho. Ele bate no chão, bate nas rochas, é sempre indireto. Tinha essa coisa, mas é bem o que você falou mesmo, né? Mostrando que eles são adolescentes, o Hank, por ele ser o líder, o herói, assim, talvez ele não demonstra que as lutas, as batalhas, elas têm que ser vencidas pela violência, e sim com a inteligência. E ele usa bastante o arco com inteligência, né? Ele usa disso como uma arma. E quando a gente pensa numa questão de, por exemplo, jornada do herói do Campbell, né, e indo até mais para a psicologia aí mesmo, né, no Jung, você tem toda uma questão do herói se descobrir e entender quem ele realmente é. Essa recusa, que, né, o Campbell vai chamar de recusa do chamado, né, essa coisa de eu não quero ser o líder, isso é muito clássico e é propositalmente colocado também. Né? Todas as narrativas que a gente vê, principalmente de desenho infantil mesmo, é muito comum as pessoas colocarem esse tipo de coisa mais explícita, que é realmente para passar essa mensagem. Eu concordo que, claro, né, tem uma censura, óbvio, mas eu acho que é realmente um pouco proposital. Até porque eu fui rever algumas coisas, até para décadas que eu assisti Caverna do Dragão, eu fui ver algumas coisas e, cara, o desenho, na verdade, é bem mais violento do que eu lembrava, assim. Com certeza. Explícita, ele não é... Mas ele é mais dark do que eu lembrava, assim. Ele tem umas questões um pouco mais que eu fiquei pensando, nossa, eu não ficava assustado com isso, sabe? Aí que tá, a gente naquela época, a gente tinha em desenhos pessoas que morriam, a gente tinha a perda, a gente tinha os erros, que eu acho que às vezes falta bastante hoje em dia, né? Mas eu concordo com você na questão dele ser dark, que a gente vê na época, não sei o quê, e a gente fala, nossa, nossos pais estão preocupados por quê? Aí a gente assiste como adulto e fala, agora eu entendi por que eles estavam preocupados, né? E tem um detalhe também, que você falou assim, é verdade, ele nunca atirava em pessoas e nos soldados e tudo mais, mas chegava principalmente nos momentos de raiva, ele atirava no Vingador, ele atirava no Tiamat, ele atirava nos monstros maiores, que claro, né, atira, faz aquela explosão de energia, não acontece nada, mas você vê que tinha uma intencionalidade agressiva ali, às vezes. Né? Então, e eu acho que é bem interessante, todas as armas elas têm um pouco realmente, parece muito que os medos dos personagens meio que caracterizados ali, eles aprendem, porque o arco ele é extremamente agressivo. O arco é diferente de algumas outras ferramentas, que a gente pode até falar depois dos outros itens, mas diferente de um bastão, por exemplo, o arco ele tem uma finalidade, que é matar. Né? Isso. Ele mostra toda a agressividade dele, que é contida. Ele usa de outras formas, tentando fugir, talvez, dessa natureza dele agressiva, porque se ele é jogador de futebol americano, ele tem que ser agressivo para conseguir jogar. Né? Então você tem essa questão dele fugindo e fugindo da responsabilidade, todas essas questões. E é um arco, é uma arma para você atirar a distância, de você tem que pensar o que você vai fazer. Não é uma coisa que ele tá na linha de frente, que eu acho que até o Hank é agradecido por isso, né? E uma das coisas que eu acho interessantes dessa lógica é porque ele é uma espada. Ele não é uma espada, ele é um arco. Então, ele também não precisa se arriscar. Ao mesmo tempo,
o arqueiro é muito mais frágil do que o guerreiro. Porque o arqueiro, se ele fica, por exemplo, sem flechas, a gente brincou. É muito interessante isso da flecha ser infinita. Né? A flecha ser de energia, ele não fica desarmado. Né? É muito curioso, porque o arqueiro, se ele fica sem flecha, ele está vulnerável. Né? O arqueiro, ele não precisa ter um treinamento físico, porque ele não vai entrar em combate direto com o personagem. Então, isso mostra também as inseguranças dele. Isso mostra, seria esperado de um personagem, falou, o He-Man, o He-Man, o Lion, eles têm uma espada, eles vão na porrada, eles são os caras grandes. E o Hank, ele é grande. Mas é que eles querem ser, né? No caso do He-Man, ele já sabe do poder dele, ele já sabe da responsabilidade. O problema dele é a identidade secreta. Ele tem a força. E o Lion não, o Lion ele tá sempre se provando, porque ele é um garoto no corpo de um homem. A gente não pode. A gente tem que fazer um episódio sobre Thundercats, né? É verdade, é verdade. Aliás, isso. A espada dele cresce, assim que mostra a representação. Ela tem uma coisa meio freudiana fálica ali também. Mas a espada dele cresce para mostrar também essa evolução e dele se tornando o rei que ele quer se tornar. Agora, voltando pro Caverna do Dragão, não é isso. Um arco de energia, inclusive, eu acho que tem esse simbolismo também. Pô, não tem como ser uma flecha normal, é uma flecha de energia. Isso mostra também o vigor dele, isso mostra a energia mesmo, a energia vital dele sendo atirada, sendo usada. E é muito interessante, porque mostra a personalidade dele. Eu vou usar essa energia destrutiva para fazer algo construtivo, para salvar meus amigos, para proteger as pessoas. É muito interessante essa simbologia. Sim. Agora, pessoal, o Eric, o Cavaleiro. O Eric, ele é o personagem irritante. Por quê? Porque o Eric, ele é um menino rico. Ah, meu pai tem isso, eu tenho isso, eu tinha aquilo. Por quê? Ele é muito inseguro, então ele precisa das posses dele para... Ele acha que ele precisa das posses para ter os amigos. Por isso que ele tem uma armadura, ele tem um escudo, porque ele está se protegendo, na verdade, assim mesmo, o verdadeiro Eric. Mas quando a água bate na bunda, ele mesmo fala, eu não sei o que eu estou fazendo. E ele se joga na frente com o escudo para proteger os amigos. Então, dá para ver que o Mestre dos Magos vê o potencial em cada um. E no caso do Eric, apesar da armadura, apesar do escudo dele ser o cavaleiro, que o Mestre dos Magos dá o título de cavaleiro, ele é o mais inseguro de todos, né? O que vocês acharam disso? Eu estava conversando com o Marcos antes de você entrar, Eduardo, e aí a gente estava falando mais ou menos a respeito disso também. Eu acho que o Mestre dos Magos, ele enxerga as fraquezas e ele quer melhorar as fraquezas dos personagens ali, né? E eu acho que é assim, o Eric, ele faz um ponto de antítese. Eu não pensei muito sobre a obra, né? Eu gosto de pensar assim na hora, e você como psicólogo vai poder dizer melhor. Mas eu acho que o Eric, ele pode fazer uma antítese interessante com o Hank. Por quê? Não seria mais óbvio, pensando agora, deixar o escudo e a armadura para o Hank, que era um jogador de futebol americano e estava sempre lá na linha de frente dando cabeçada e protegendo o time, e o arco para o Eric, que ele fica para trás, com medo, ele é covarde, ele é inseguro, e aí ele lá de trás, opa, aqui ninguém me atinge, eu estou atingindo, não seria óbvio? Isso aí seria enaltecer as qualidades dos personagens. O Mestre dos Magos, ele não queria isso, e isso não é acidental, tá? Isso foi escrito, planejado perfeitamente ali no roteiro, na criação dos personagens. Então ele deu armas ali, pelo menos para os dois, como eu disse, eu não pensei a fundo dos outros ainda, pelo menos para os dois, ele deu armas para enaltecer e para tentar fazer com que esses personagens melhorem as suas fraquezas, os seus defeitos. Então o Eric, ele sendo um covarde, ele ganhou a armadura e o escudo para proteger o grupo. Ele tem que sobrepujar essa desvantagem dele, nessa fraqueza dele, para ajudar todo mundo, para todo mundo atingir o objetivo e não morrer, né, ali no meio. Acho que o Eduardo vai saber falar melhor até. Não, eu acho que a sua análise está perfeita, eu acho que é isso mesmo. Sabe, o Eric, eu odiava o Eric. Acho que todo mundo detestava. Todo mundo. Mas é isso, revendo algumas coisas e até algumas cenas, é claro que eu não consegui ver os episódios todos, mas revendo algumas cenas e tal, eu comecei a olhar e falar, cara, eu concordo muito com esse cara. Porque, ao mesmo tempo, ele era mais crível. Ele era uma criança, ele era um adolescente ali, e ele fala uma coisa que todo mundo já falou, que é assim, caraca, Mestre dos Magos, por que você não fala logo? Por que você fica cheio de mistério, de segredo?
Porque você não entrega logo a coisa. Claro, tem uma questão dele ser mimado, né? Ele é o gato rico, ele é essa coisa. Então ele queria tudo de mão beijada. Ele não sabia lutar pelas coisas que ele queria. Mas ao mesmo tempo, tem muito disso. O Eric não sabia lidar com o confronto, com o embate. Porque, de novo, tem até uma questão de mimado. E porque ele é covarde. De novo, você assistindo, eu acho que ele é tão covarde quanto eu seria no lugar dele, porque, pelo amor de Deus, tem um dragão de 5 cabeças aqui. Mas tem uma coisa interessante nisso, que é exatamente o que você está falando, que é assim, chega lá, ó, o objetivo de vocês é caminhar pelo Vale das Sombras da Morte, atravessar a Floresta Perigosa, enfrentar o ogro, para vocês conseguirem uma pista de voltar para casa. Chegava o Eric e falava, galera, que tal não? Que tal a gente ficar aqui e não morrer? Então, hoje em dia, a gente se identifica com ele, né? Pessoa, tipo, pô, é verdade, né, cara? Não vamos enfrentar esse perigo. A gente vai morrer. Até porque é isso, ele, por ser covarde, ele também acaba sendo só. E quando eu falo covarde, nem é no sentido tão pejorativo assim, não. Vamos chamar ele de um opositor consciente. Não, no sentido. Não, é covardia no sentido de falta de coragem. E coragem, é até engraçado isso, né, na língua portuguesa. Coragem, etimologicamente, é coragem, é agir conforme o coração, né? Conforme o que você quer. O covarde é o oposto disso, ele não consegue fazer o que ele quer. Por isso que tem esses momentos que são muito legais. Que ele vira e fala, eu não sei o que eu tô fazendo. Na verdade, ele tá fazendo o que ele realmente queria e não tem coragem de fazer. Né? E aí ele se deixa levar pela coragem. E sim, eu acho que era racional, tanto o Mestres Magos quanto os criadores da série, para dar armas e objetos, enfim, capacidades deles conseguirem evoluir os pontos que eles, inclusive, consideram como defeitos. Porque o Eric não gostava de ser assim. Porque o Hank não gostava de ser agressivo. O Eric não gostava de ser medroso. O medo, inclusive, é muito interessante psicologicamente. O medo é a nossa emoção de proteção. O medo serve para proteger a gente de enfrentar perigo. Uma pessoa sem medo é uma pessoa imprudente. Uma pessoa que faz bobagem. Porque é perigoso uma pessoa beber e dirigir. O álcool inibe algumas questões, inclusive, de medo. Então, não vou entrar em profundidade aqui, mas se a pessoa bebe, ela fica desinibida. E aí ela pode fazer uma manobra de um carro numa alta velocidade que ela não vai ter condição de pensar, opa, melhor não fazer isso. O medo, ele é uma proteção, e aí se reflete no escudo. O escudo é a proteção dele, é o medo. A arma dele é a arma de proteção. Exatamente. A gente até pode relacionar, inclusive, o arco do Hank com a raiva, com o sentimento que ele não quer entrar em contato. O Eric, quando ele fica bravo, é assustador, porque ele fica reprimindo essa coisa, né? Ele não sabe lidar direito com essa emoção. No caso do Eric, ele não sabe lidar direito com esse medo, com esse excesso de medo. Ele quer se proteger de tudo. E é interessante, porque ele acaba usando o escudo dele não para se proteger, mas para proteger os amigos. Exatamente. Ele precisa ser corajoso. E, no fundo, ele queria fazer isso. No fundo, inclusive, ele quer ter amigos, ele quer ter uma conexão maior. Ele se exclui um pouco até por essa coisa de, não, eu sou melhor do que vocês, eu sou mais rico, eu sou... né? E isso acaba excluindo ele dos outros. Ele acaba querendo fugir o tempo todo, só que ele não se deixa fugir. É muito curioso isso. E outra coisa, ele reclama da Uni tanto quanto a gente, então, de novo. Ele cara. muito pobre. Eu ainda defino que carne de unicórnio deve ter gosto de frango, mas... Né? Vamos lá. Agora vamos falar de outra pessoa. Presto, o mago. O Presto, que é aquele garoto que usa mágica, né? Pra também ser uma questão de compensar, que ele acha a falta de personalidade dele. Falam que o chapéu dele é muito caótico. O chapéu dele, ele é basicamente a possibilidade. E ele só funciona mal porque o Presto não confia, ele tem autoestima, ele tem baixa autoestima. Porque quando precisa, quando ele tá confiante que não é uma hora de necessidade, cara, o Presto, literalmente, ele tira o coelho da cartola, né? E esse é muito... Porque ele é aquele garoto que aprende mágica para também interagir com o grupo. E aí ele recebe um dos itens mais... Eu acho que é o item mais poderoso do grupo, porque querendo ou não, uma vez num pântano, ele traz um porta-aviões. Eu falei, cara, é um porta-aviões, mesmo ele estando vazio, deve ter um hack com M16 e munição. Mas até aí é um desenho, perdão, né, Caio?
Cara, realmente, eu acho que se o Eric ele tem esse estigma da covardia, como o Eduardo estava falando, o personagem inseguro mesmo, aquele nerd que é raquítico, que até então na década de 80, aliás, a Caverna do Dragão é década de 80 ou 70? É 80, né? A animação. 83. 83. 83, então, naquela década de 80, onde os filmes tinham que ter aquele cara que sofria bullying, então ele provavelmente seria o garoto que ia sofrer bullying ali de todo mundo, porque ele é o nerd, que é tudo magrelão, e, ai, será que eu faço isso? Não sei. E como você disse, a falta de confiança dele é o que fazia o Chapéu não ser a arma mais apelona da série toda. Então, eu acho que sim, eles no futuro, né? A gente já viu algumas imagens, ilustrações, como seriam eles com 25 anos estando naquele mundo até então? Nossa, seria, né, apelação completa, ali, todo mundo de nível 20. E eu acho que o chapéu dele, cara, ia ser. Quando ele descobrir como suplantar essa fraqueza dele, que é a insegurança, quando ele virar de fato um cara conhecedor da magia, conhecedor do seu potencial, saber o que ele pode, e falar, Salabi, Salabi, me traga uma metralhadora .50, sabe? Quando ele descobrir isso, aí ele realmente consegue se tornar aquele cara que ele nasceu para a arma ser, né? Para ajudar ele. Muito bem. Sem contar que em muitos momentos o chapéu ele não traz o que ele quer, mas muitas vezes traz o que ele O que ele precisa. precisa é. Eu fico pensando até essa coisa, né? O Presto é um mago. O mago é a classe, principalmente naquela época, realmente o mago ele começa o mais frágil e termina o mais overpowered. Exatamente. E é interessante isso, porque o mestre dos magos deu para eles as armas que eles precisavam para poder evoluir. O chapéu do Presto é basicamente o poder do chapéu do mestre dos magos. Aliás, o mestre dos magos não tem chapéu, fico pensando no chapéu dele. Né? Então, assim. Não combina com a roupa. Porque, não sei. Às vezes ele tirou uma tinta de tecido, né? Mas assim, claro, tô brincando, mas o poder dos magos é literalmente o poder da potencialidade. Né? Você pode fazer o que você quiser. E eu acho que representa um pouco disso no próprio Presto, né? Essa coisa dele ser o tímido, o que não consegue fazer nada, o excluído, o nerd. Aliás, é muito engraçado, porque se a gente for pensar na lógica dos Estados Unidos dos anos 80, ele devia sofrer bullying do Hank, inclusive. Porque o Hank é o estereótipo do cara que vai fazer né, bullying com o cara de óculos, né? O cara. E a gente vai falar disso, mas a gente tem a questão que eles estão lá, aquele estereótipo, mas são todos quebrados, né? Desde o começo. Com certeza. E é proposital, isso com certeza. Isso, exatamente. Isso é proposital. Por isso que é interessante até os pais ficarem muito com medo do Caverna do Dragão, mas o Caverna do Dragão passava umas mensagens muito interessantes, na verdade. Exatamente. Bom, pessoal, agora vamos passar antes da gente passar para a próxima, a gente tem que falar do Presto, que ele é muito altruísta, porque no episódio do Merlin, ele quis ficar, não, eu vou ficar. E depois ele fala, não, eu quis ficar para eu aprender magia para eu poder procurar um caminho para casa. Ele é sempre muito altruísta, ajudando os outros, né? Eu queria mencionar isso porque é importante pro final do Caverna do Dragão, né? E agora vamos passar para Sheila, a ladra, né, a irmã do Bob. A Sheila, ela é muito interessante porque ela é uma ladra que ela fica invisível. Aquela capinha dela tem um som que nunca se repetiu, nunca mais, né? Ele é característico. Se você escutar aquele som, você vai achar que alguém está ficando invisível. Por quê? Porque ela é acanhada, ela é tímida e a invisibilidade combina com ela, mas também quando ela não pode ser vista, que ela faz os atos de heroísmo dela, né? E eu também quero acrescentar que o Caverna do Dragão tá bem à frente, porque não foi muito explícito, mas no episódio que aparece a irmã do Vingador, é sugerido que, tipo assim, a gente tem a sugestão que a Sheila tem uma quedinha pelo Hank, mas parece que ela fala para a irmã do Vingador, pô, você é minha amiga. Tem até aquela sugestão de talvez o interesse, né? O que vocês acham desses fatores sobre a Sheila? Pode falar primeiro, Eduardo. Só relacionando, porque eu comecei, né? Então, relacionando as armas e essas características com as emoções
personagens, né? Pensando no Presto, só para relacionar com a Sheila, o Presto seria uma questão de ansiedade, né? A ansiedade dele, a ansiedade é você querer prever um monte de possibilidades, você está preparado para tudo. O chapéu dele ele quer tirar exatamente o que ele quer, a hora que ele quer, para ele não ter que enfrentar. A Sheila já seria mais uma questão de timidez mesmo, a vergonha, né? E ela literalmente tem o desejo de ficar invisível em alguns momentos, e ela fica. Ela literalmente fica. Só que daí ela entende que isso também é uma forma dela conseguir lidar com o ambiente, com as coisas, de uma forma que os outros não conseguem lidar. A pessoa tímida geralmente é a pessoa mais analista. É a pessoa que fica na dela, mas ela fica observando. Né? Então, é muito curioso isso. E eu acho, eu concordo 100%, que tem uma questão, sim, de orientação sexual ali. Talvez. Porque essa parte da irmã do Vingador é interessante. As relações. E talvez essa coisa do tipo, eu não quero que as pessoas percebam que eu sou assim. Eu não quero que a gente tem que pensar na época, era uma coisa que você tinha que esconder. Né? E o poder dela é de se esconder. Aliás, é muito poético que a classe dela foi escondida aqui no Brasil. É a única que eles não falam, porque ela ladra, ladina. Ah, não pode, tá ligado? E aí eles acabam não falando, e é muito engraçado que a classe dela é a única que some. A única que se esconde. Isso demonstra muito da personagem dela, até nessa questão. Eu acho que a gente pode ir por uma ideia até de questão de sexualidade mesmo. Assim. Sim, cara, porque o óbvio seria ela ficar com o Hank, ok, mas será que isso porque assim, ela mostra que ela tem um do Hank, tudo bem, mas esse da irmã do Vingador mostra que ela pode ter um interesse. É ligeiramente insinuado, né? Mas eu acho que é muito. Esse desenho tá muito à frente do tempo dele. Eu queria muito que tivesse um remake, alguma coisa assim, pudesse mais explícito. Mas a coisa dela com o Hank, eu não sei nem se não é uma performance de papel social. Sabe? Tipo, eu aí que tá. Gostar desse cara. Fiquem abertos. Porque ele é óbvio, eu tenho que gostar desse cara. Ele é o cara do time de futebol americano da escola. Né? Ele é o loiro, alto, forte, eu preciso gostar dele. E às vezes não é isso que ela realmente quer, né? Só que ela tem que esconder esse sentimento, inclusive. Vergonha de novo. Caio? Eu acho interessante que os roteiristas, eles sempre pensam em fazer tudo casadinho, tudo certinho, quem vai ser o par de um, quem vai ser a antítese do outro, quem vai dar match com o outro, como os núcleos vão funcionar, né? Talvez eles tenham pensado inicialmente na ideia, a Sheila vai gostar do Hank, e aí a gente desenvolve em cima disso. E aí talvez essa ideia não foi muito para frente e eles tenham pensado em outra coisa ali na hora. Com certeza. E é interessante, né? Então, interessante que assim, os desenhos antigamente eram muito, muito bons, né, cara? Porque os caras quando escreviam, eles escreviam várias camadas e camadas e não só para criança. Era um desenho para criança, mas não era tipo Backyardigans, você assiste, é tipo bobinho, é só aquilo mesmo. Tem muitas camadas para você ir pensando. Pensando aqui agora na parada da timidez, até a voz dela, a voz do Hank, ele é para fora. A voz de todo mundo é normal, mas a voz da Sheila, ela é um pouco mais assim. Eu acho que até a dubladora, eu falo que ela tem voz de ratinha. Isso, até a dubladora, ela faz uma voz meio assim, meio mais acanhada, meio tímida, já para meio que ir nessa de timidez também. É interessante isso, né? A gente vai começando a perceber mais coisas agora, quanto mais adulto, quanto mais a gente vai pensando nisso. Muito bem. E eu concordo com só uma coisa, eu concordo com tudo, mas eu não sei se eles não pensaram nisso desde o começo, até porque um dos criadores do Caverna do Dragão é o Paul Dini. E colocou muitas questões muito maduras, por exemplo, no Batman do Bruce Timm. Cara, Batman do Bruce Timm, a gente precisa de vários episódios para cada temporada, cara. Chama aí! Nossa, eu sou apaixonado. Tem um animador, o Alain Secure, que ele teve aqui, que a gente fala que uma das melhores peças de animação nos últimos 30 anos é o episódio do Cara de Barro, quando ele tá vendo as faces dele no monitor, e ele fica assim, tem uma parte que ele fica vermelho, que o pessoal fala sangue não pode por causa das crianças. Na verdade, é um dos personagens que tá usando uma camisa vermelha, mas eles conseguem meter fingindo que é o sangue ali, entendeu? Né? Bom, mas agora, uma das personagens é a minha favorita, tá? Ela está muito à frente do tempo dela, ela é extremamente complexa, que é a Diana, a Amazona, a acrobata. Ela é uma personagem negra,
certo? Numa posição de liderança, ela é a mãe do grupo, ela assume isso, fazia, dá a entender que ela fazia, como é que é o nome na escola? Ginástica olímpica. Ginástica artística, Ginástica né? olímpica, não, uma ginasta, ela tem o bastão que cresce, bem parecido, baseado no bastão do Goku, certo? E ela está sempre de frente, ela é a pessoa decidida, ela é a mãe. E a gente tem dois fatores muito interessantes, que tem um episódio que ela e o Bob se veem no reflexo, e ela se vê velha e não consegue mais lutar. O medo dela é não estar pronta. Ela não consegue mais fazer as coisas, então a insegurança dela não é questão do envelhecimento, ela não ser forte o suficiente para quando precisarem dela. E a gente tem um episódio que é um dos mais sombrios e um dos mais maravilhosos, é o filho do observador de estrelas, que ela faz uma escolha muito, né? O amor, o futuro dos amigos, a vida de alguém. O que vocês acham? Porque ela é minha personagem favorita e ela é muito à frente do tempo dela, cara. É interessante você falar isso, porque a Diana, para mim, ela, junto com o Bob, era os que eu gostava menos. Assim, o Eric eu achava chato, mas ela e o Bob eu gostava menos porque eu não tinha uma, sei lá, talvez eu não me identificava muito, porque e eu acho que isso vem muito de alguma coisa intrínseca, porque ela representa a ginasta e tal, mas dentro das classes do Dungeons and Dragons, ela é a monge, né? Ela é E eu sempre detestei essa classe monge. Eu detesto, eu acho que ela tinha que ser banida junto com o bardo, sabe? Eu detesto. Bardofobia é crime, cara. Ah, não, me declaro culpado desse crime. Coitado. Mas como você falou, ela diferente, muito diferente da Sheila, que é mais acanhada, ela é tímida, ela é insegura, ela é aquela coisa de mais recatada e tal. A Diana não, a Diana ela vai para frente. Ela muitas vezes vai para resolver a disputa, ela resolve escolhas que o grupo está ali diferente, tá meio vamos para um lado, vamos para o outro. Ela gosta de se impor ali, falar, ó, vamos para lá, tal. Ela muitas vezes é a voz da razão, como você falou, ela é a mãe do grupo. O bastão, eu nunca pensei isso a fundo. Como correlacionar isso com alguma fraqueza dela? Realmente eu não consigo ter ideias, opiniões sobre isso ainda. Vocês têm alguma? Você quer falar? Eu iria, pensando no bastão, eu iria para a parte um pouco mais sociopolítica até da coisa. Porque eu acho que tem uma questão de preconceito. Ela é uma mulher negra dos anos 80. Ela usa um Black Power, não é à toa. Né? Eu acho que, assim como eu falei da espada justiceira, né, que ela cresce para ele se tornar, eu acho que é um pouco diferente aqui, porque ela cresce também, mas eu acho que é uma coisa de se mostrar, sabe, de se colocar, de eu vou crescer até socialmente, eu posso ser uma pessoa importante, eu posso ser o que eu quiser, eu posso olha, eu não sou menor do que ninguém, eu não sou pior do que ninguém, olha, eu sou tão forte, tão rápida quanto o Hank, olha, eu posso ser tão líder, tão... e mesmo assim eu sou uma mulher, eu posso ser... eu não preciso ficar competindo com os homens, eu tenho as minhas próprias características, as minhas próprias qualidades. Eu acho que vai um pouco por aí, eu acho que é um comentário muito mais um comentário muito mais social até. É até engraçado que você falou que é o mesmo bastão do Goku. Claro, né, que o Kong, a Jornada pro Oeste é milenar, mas Dragon Ball foi lançado em 84. Caverna do Dragão de 83? Isso. Fico pensando se não teve uma inspiração aí do Toriyama no Caverna do Dragão. Cara, é que na verdade não duvido. É a Jornada ao Oeste, eu não sei disso. Que o bastão do Kong realmente cresce, né, na jornada. Uhum. Mas eu acho que visualmente... Não sei. E o Dragon Ball é mangá. Antes de ser o anime, ele tinha o mangá, né? Não, aí já não sei de quando. O mangá é de 84. Fui pesquisar. O mangá é de 84. Então, assim, eu acho, se eu não me engano, o mangá é de 84 e o anime é de 89. Posso até dar uma pesquisada melhor aqui. Mas, então, assim, se o Caverna do Dragão de 83 tá muito próximo para ser tão... Claro, né? Às vezes ele pode ter olhado e falar, nossa, que interessante. Não tô falando que é copo. Mas, nossa, que interessante isso aqui. Porque o bastão... E aí volta nessa coisa, né? Não é um bastão... É muito útil também, né? Mas eu acho que no caso dela,
pela escola, né? Pensando na função dela escolar, o bastão não é um bastão de ataque, né? Apesar de ser um monge e tal, o bastão do Kung é um bastão de Kung Fu. O bastão dela é mais um bastão da ginástica olímpica. Eu fico pensando no salto com vara. É o bastão que te É o que ela impulsiona mais para usa ultrapassar obstáculos. ela é uma alavanca, né? É uma alavanca, é uma ferramenta que te impulsiona para ultrapassar um obstáculo que é muito difícil. Eu acho que é mais ou menos por essa... E aí vem aquele comentário um pouco triste, né? Tipo, como uma pessoa, uma minoria, e que está em várias minorias, inclusive, precisa se esforçar muito mais que os outros e ter uma excelência para poder ficar no mesmo nível da galera, né? Então, não sei, eu iria por esse caminho. E o que vocês acham que é um dos melhores episódios mais sombrios, que é o Filha do Observador de Estrelas, né? Que ela tem que fazer ela tem que fazer uma escolha, ter uma profecia. O rapaz ficou preso a vida inteira numa prisão, escapou porque ele era filho de um astrólogo observador de estrelas, e no final da profecia, quem era a pessoa da profecia era a Diana, né? E aí ela teve que escolher, ela teve um poder quase divino ali, ela podia escolher mandar os amigos para casa ou salvar a vida desse rapaz. E ela salvou a vida dele, né? Cara, esse episódio é muito sombrio. Muito altruísmo, né? E aquela coisa, né? Se você for pensar em mãe do grupo, ela sacrifica o interesse dos filhos dela pelo um bem-estar maior, né? É a jornada da heroína. Aí é um pouco... volta para essa coisa da jornada do herói num geral, assim. Eles são heróicos, eles são altruístas. Eu acho que muita coisa do que a gente tem de RPG hoje, inclusive... principalmente no D&D, principalmente, assim, antigamente no D&D não era um incentivo tão explícito você ser um herói, né? Você tinha campanhas até mais vilanescas, até se você quisesse. Hoje em dia é mais voltado para isso, eu acho que muito por culpa do Cavaleiro do Dragão mesmo, assim. Eu acho que cunhou essa ideia de que, cara, isso aqui é legal, vamos ser super-heróis, então, mais ou menos essa ideia. Que é o altruísmo extremo. Bom, e agora, gente, vamos falar, né, do Bob, que ele é o mais novo do grupo. Ele é o bárbaro. Ele é o único que realmente tem uma arma que é ofensiva, que é o Takap, que dá força para ele. Por quê? Porque ele é o esquentadinho, ele é o mais novo, ele é criança, então ninguém escuta. Então ele quer demonstrar força, querer ir de frente, ele não quer ser ignorado, né? E ele é bem irritante em algumas partes por causa disso. Né? Senhores... eu considerava ele meio burro, assim. Tomava algumas atitudes meio burras, né? Mas cara, a gente estava conversando sobre isso, sobre as armas e sobre tentar mitigar um pouco das motos. A gente estava conversando sobre as armas, sobre tentar mitigar as fraquezas de cada personagem, e essa coisa dele ser o pequeno, o que não é ouvido, o que é fraco, que ele é uma criança, né? Teoricamente ele é o mais fraco, então o Takap deixaria ele o mais forte ali possível. Eu estava tentando lembrar onde é que eu vi isso, e eu vi uma análise em algum lugar falando sobre as armas que o Mestre Splinter deu para cada tartaruga ninja. E cada arma era para mitigar a fraqueza deles. Eu estava pensando que era do Caverna do Dragão, mas não, foi dos Tartarugas Ninjas. Eu falei assim, caramba, é verdade, cara, faz todo sentido. E eu acho que casa bem essa do Takap dele, que eu acredito também que é uma arma muito poderosa. Se eu fosse no D&D, primeiro arco do Hank, segundo o Takap, que é, nossa, muito legal, mas é justamente para o pequeno, né? É o fraco, é o desprotegido, né? Porque no mesmo episódio que a Diana se vê velha, ele se vê como um bebê, e ele fala, não quero ser um bebê, né? Não quero ser visto como um bebê. Edu? Ali, se a gente tinha dúvida das fraquezas dos personagens, os roteiristas botaram bem escancarado. Esse aqui ele é isso, ele tem medo disso, a fraqueza dele é esse. Eu iria por aí, eu acho que é bem explícito. Eu fico... essa coisa. Ele é uma criança, ele é muito pequeno, ele é muito menor do que os outros, né? De novo, eu acho ele muito coerente. Ele tem momentos de esquentado, mas eu não acho que é essa raiva reprimida que eu falei do Ren. Eu acho que é uma coisa meio... Cara, ele tá uma criança estressada num mundo hostil e ele quer, inclusive, ele quer se mostrar, ele quer ser útil, ele sabe que ele é mais fraco que os outros. Ele sabe que ele é menos capaz que os outros. A arma dá força para ele, né? A arma é agressiva, mas porque tem muito pouca potencialidade. Mas
eu não sei, a característica principal dele, pra mim, é a relação dele com a Uni, não é nem a arma. Né? Eu acho sim. que ele acaba servindo como um foco emocional. Sabe aquela coisa... Aí talvez seja uma mensagem dos autores, né? Mas sabe aquela coisa do tipo, os adultos vão deixando pra lá o que é importante? E a gente tem que Uhum. voltar de fato. Eu sei que a Uni enche o saco, a gente quer cozinhar ela. Mas a verdade é que o, essa relação que ele tem com a Uni é o que faz eles lembrarem do porquê eles estão. Tem um episódio, eu não lembro agora qual que é, mas que o Hank fala uma coisa que eu acho que vale para essa discussão. Que ele aponta a arma pro Vingador, eu acho que até do Lula dos Dragões, né? Que ele vai matar o Vingador. Cemitério dos Ele Dragões, pode. isso. E aí ele fala, eu não vou fazer isso porque senão não seria melhor do que você. Sabe? Eu fico pensando assim, se eles abandonassem a Uni, porque assim, claro que a Uni é muito chata às vezes e tal, mas tem uns momentos que a Uni teria sido morta se deixasse ela pra trás, sabe? É que o foco desse episódio é a Uni é ferida, eles ficam revoltados com isso, que é derrotar o Vingador. No final, quando eles estão quase emboscando o Vingador, o Bob fala, eu quero pegar o Vingador, e o Hank fala, Bob, você é muito novo pra tá falando esse tipo de coisa. Né, que aí começa, porra, a gente tá fazendo esse negócio e tá afetando tanto o Bob. E no final, o mestre dos magos chega e fala, essas armas podem ferir e podem curar, né? E eu acho que eu vou por aí. Eu acho que o Bob é o coração do grupo. O Bob, inclusive, ele mostra o que o grupo está tentando esconder. Porque ele é uma criança, ele é puro, ele é ingênuo, ele fala mesmo, ele não tá nem aí. Né? Então, ele, até nesse momento, assim, ele tá com fúria. Todo mundo tá, mas ele tá explicitando. Né? O cara fica assustado porque ele é uma criança falando que... Mas ele também quer matar o Vingador, até que ele quase mata. Né? Então, eu acho que essa é a parte mais interessante. E outra coisa, que assim, eu sei que tem uma coisa do Bárbaro, mas ele veste um chapéu de viking. Eu acho que tem um pouco da fantasia infantil, mas eu acho que também tem uma mostra de como ele queria ser visto como alguém que tá no nível da galera, que é alguém que inclusive é perigoso, né? Para também não ser machucado. Isso é uma forma também de defesa, é o ataque. Né? A gente tem, inclusive, com relação a medo, a gente tem duas respostas naturais, né? Luta e fuga. Geralmente a gente pensa na fuga, mas luta é uma reação de medo também. A gente ataca para não ser atacado, é um gato acuado. É mais ou menos isso. Né? Isso é apresentado no símbolo do unicórnio também, porque o unicórnio ele é um cavalo majestoso, ele tem um chifre. Né? O unicórnio pode matar, se ele quiser. Sim. Bom, pessoal, agora, né, vamos para ele, o mestre dos magos, né, que ele representa a esperança, a possibilidade. Vocês têm que aprender. Eu mostro o caminho, né? Vamos, é aquela, dê um peixe por um homem, você vai alimentar ele por um dia. Ensine o homem a pescar, você vai alimentar ele para a vida inteira. Ou, né, dê um porco para um orc, você vai alimentar ele por um dia. Dê uma espada para um orc, você vai alimentar pela vida inteira. Senhores? E interessante como mestre dos magos, na verdade, é o Dungeon Master, né? É o mestre da dungeon, do jogo. Ele que controla todo mundo ali com uma função de narrador ou de mestre nos jogos de RPG. E assim, ele teoricamente teria o poder sobre tudo. Mas não tem, porque senão ele falaria para eles, voltem para casa. Pronto, tá. E, cara, ele tem a função ali também talvez de guia, né? E, novamente, seguindo a jornada do herói, talvez ali ele seja o mentor, né? E ele tem a função de guia dos personagens para eles conseguirem melhorar as suas fraquezas e exaltar as suas qualidades e descobrir os seus caminhos. É ele que faz com que os personagens atinjam seu arco em cada episódio e no final da série toda. Então, ele está ali, ele é na função, né, do roteiro ali. O Mestre dos Magos está ali para fazer com que cada um dos personagens siga seu arco de personagem e atinja a função de melhora ali, ou de mudança final em cada episódio, mas principalmente no final do desenho, né, nos episódios finais. E assim, quando eu era pequeno, eu não gostava dele, porque eu falava, caramba, por que esse cara não ajuda logo os meninos?
Mas depois, quando você cresce, você entende, né? O que ele está fazendo, né? Não está só falando sobre enigmas e tal, tipo, sendo mal. Não vou falar não direto, você tem que descobrir por si próprio. Não, não é bem assim, né? Ele quer que os filhos dele ali cresçam bem. Assim como um pai que não fala exatamente para o filho o que ele quer, mas deixa ele cair para ele entender, ó, não pode fazer isso, tá vendo? Agora você entende que não pode? E aí o filho, agora eu entendo, agora que eu acho que eu entendo. Eu acho que ele faz mesmo essa função também. Why do we fall, Bruce? Essa coisa. Eu acho que o Caio já falou tudo sobre essa parte mais narrativa, digamos assim, né? Ele é o mestre, ele é o mestre do jogo, ele tem essa função. Vou puxar um pouco mais para a parte psicológica. Ele é o arquétipo, aí falando de arquétipo mesmo, arquétipo junguiano, ele seria o arquétipo do velho sábio, né? Essa pessoa que serve para guiar, que é o arquétipo do psicólogo, inclusive. Tem muita gente que fica irritada com o psicólogo não responde. Pô, por que ele não fala o que eu tenho que fazer? Porque a grande verdade é que a gente não tem a resposta do que é melhor para você. Quem tem a resposta do que é melhor para você é você mesmo. O psicólogo te dá as ferramentas, olha aí o mestre dos magos, para você poder encontrar o caminho que combina mais com você e fazer o melhor para você. E isso também tem muita relação com essa ideia de pai, até porque, se a gente for no roteiro vazado, claro que a gente não tem o episódio, entre aspas, oficial, a ideia dele ser pai do Vingador. Né? Dele ter, na verdade, a gente pode até pensar se não é, ao mesmo tempo, uma esperança dele de tentar salvar o filho, mas também... Eu acredito nisso. Mas também a ideia também dele, sabe, do tipo, eu falhei com e é uma redenção dele de tentar, eu vou criar essas crianças bem, e quem sabe isso não pode me redimir e acaba redimindo o próprio Vingador, né? Não sei. Ou os dois, né? Os dois também. Os dois, não, uma coisa nunca exclui a outra, né? Eu acho que tá o que acontece, camadas. Ele coloca o Vingador numa posição, o episódio final, e fala, então vamos apostar, se eles conseguirem, você me dá a chave. Que chave é essa? É a chave para a alma do Vingador, né? No episódio final. E, claro, falando no Vingador, o Vingador, Avenger, lembrando, pessoal, o cavalo do Vingador não tem asa, quem tem asa é o Vingador, o cavalo dele voa sem asa, vamos deixar isso bem claro. Tá, é um pesadelo. Nunca pula dia de perna. Então, o Vingador... Ele segura o cavalo com a perna e fica voando, é incrível. Então. Isso aqui, aquele cara, tanto que nas regras que fala que você tem um pesadelo, você não precisa se preocupar, você não vai cair dele. No caso do Vingador, ele é a falha, ele é o mal, ele é o pecado, né? E nós ainda temos a ele, que é o demônio da sombra, que tá sempre ali lembrando ele do que ele tem que fazer. Ei, os garotos, mestre, que eu acho que ele até representa um pouco do vício, um tipo de vício, porque o Vingador falhou, se associou, que aparece o mestre dele, que é o mal, em um episódio, a gente nunca mais vê esse cara, né? Que foi o que seduziu o Vingador. O que vocês acham? Cara, o Vingador eu achava sempre um personagem muito sinistro, cara. Quando ele aparecia, assim, aquele chifre quebrado dele naquele cavalo negro voador e, sabe, ele com asa e o caramba, meu, ferrou. E ele tem poderes, assim, infinitamente superiores aos dos meninos ali, né? E eu pensava, caramba, quando ele aparecer já era. Não é um orczinho, não é um goblin, não é um gigante, é o final boss ali que tá aparecendo pra eles, né? Mas... assim como alguns outros desenhos ou filmes que a gente tinha nessa época, algumas pequenas coisas ali no desenho, na história, davam pistas de que o Vingador não era completamente mal. De vez em quando ele tinha algum olhar de sobriedade, de vez em quando ele tinha alguma ação bondosa, nem sempre ele tinha unicamente ações malignas. Então acho que ali a gente tinha pistas de que talvez ele não seja tão mal, talvez ele não é para ser o cara a ser derrotado e morto no final. Talvez ele seja o cara para a gente ver tendo a sua redenção, para ter a sua alma redimida e retornar assim à bondade, né? Então eu sempre tive essa impressão quando era pequeno, eu falava, mas eu acho que ele não é o mal puro, né? Quem será que é o mal mesmo dessa história?
Eu acho que no final ele tem alguma salvação. E aí ele nunca chegou a esse final, eu ficava sempre frustrado, caramba, será, será? Aí a gente sabe, né, nos últimos episódios o que que acontece. Mas sempre foi um personagem que me deixou muito deslumbrado, por ele ter essa meio que dualidade, né? Ele é o antagonista supremo ali do desenho, mas ele também tem esse negócio de, olha só, talvez eu tenha que ser salvo também. Eu gostei Edu? de se lembrar do Demônio da Sombra, porque assim, falando inclusive de arquétipos, né, o Jung vai falar de uma questão da sombra, que é muito importante. A sombra representa o lado que a gente não quer mostrar, o lado que a gente não admite que a gente é, o lado que a gente não admite que a gente pode acabar vindo a ser. Pode ser o mal, enfim, mas não o mal, é o mal potencial que a gente tem na gente, que a gente pode. Inclusive, eu gosto de puxar essa cena do Hank por causa disso, né? Que ele fala, pô, se eu fizer isso, você que igual a você. O Vingador, ele é para demonstrar o que... Porque se eles são os garotos, são o ápice do altruísmo e do heroísmo, o Vingador é o egoísmo que tem na gente. O Vingador, ele é o cara que ele sucumbiu à sedução. O Vingador, ele não é o mal. O mal seduziu ele. E ele caiu nisso. O Vingador é o nosso lado sombrio que ele pode aparecer. Inclusive, ele aparece da forma mais característica de diabo possível, né? Ele é isso, ele tem asa, ele tem um chifre. É interessante que ele tem um chifre quebrado, você lembrou bem, cara. Ele tem um chifre quebrado, ele é um personagem quebrado. Ele é o personagem, ele é é para representar o anjo caído mesmo, né? Essa coisa do cara que podia ser o melhor e ele caiu na sedução e ele sucumbiu na sedução inclusive do poder, né? Tem um mosquito aqui, meio vingador aqui em cima de mim. Então, Aqui também. fazendo uns movimentos estranhos. Mas eu acho que o Vingador, principalmente, né? Essa ideia dele ser o filho do Mestre dos Magos, mostra que ele não é diferente dos outros garotos. Né? E essa ideia de que qualquer um pode acabar caindo, ele só fez escolhas ruins, talvez, e acabou indo para esse lado. É muito interessante, o Cavaleiro é o Pesadelo, né? Eu acho que também entra um Sim. pouco por essa É um linha, pesadelo. toda essa lógica mostra que ele realmente ele é o que a gente enfrenta na gente mesmo, ele é o inimigo oculto, que é o final da jornada do herói, por isso que ele é o final boss também, né? Você encontra o seu lado sombrio, você derrota esse lado sombrio, só que não de forma violenta, e sim você aceita que aquilo faz parte de você e que você pode se tornar aquilo por motivos e não porque tem um mal externo que vai te corromper. Não, não é isso. É até engraçado isso de novo, né? Os pais achavam que era satanista e não sei o quê. E não, na verdade está falando que, cara, a gente tem um lado ruim dentro da gente. Se a gente não olhar para isso, a gente vai reprimir, ele vai escapar de uma forma horrível. Então a gente tem que entender, a gente tem que também entender o que faz a gente ir para esse lado, para a gente poder canalizar essas energias que são naturais da gente e que a gente pode acabar transformando em algo benéfico e que as pessoas têm redenções, as pessoas podem mudar, as pessoas podem evoluir, as pessoas podem melhorar. Eu acho que cai um pouco nisso, assim, quando a gente pensa principalmente nessa ideia do episódio final. E sim, tem muitos momentos em que o Vingador vai para outro lado. Tem até um momento que eu acho que é do próprio mal mesmo. Não lembro agora quanto que é. Que tem um inimigo que eles pedem o Vingador pede ajuda deles para derrotar. Que é o mestre. Os meninos abrem a caixa. O Eric fala, Pandora, né? a gente precisa abrir aqui a caixa, líder. Eu não sou líder, não sei nada. Aí abre. E aí a gente tem que aparece que só aparece uma parte do fala. O nome dele não é para você, Bárbaro, mas ele é conhecido apenas como Mal. Ele é o mestre do Vingador. Aquela caixa era para o Vingador usar para chamar o mestre dele quando ele tivesse dominado o mundo. Aí chamou, o cara veio e falou: porra, você não fez o que eu te mandei. E aí ele pune o Vingador. Os garotos aí eles têm que juntar forças, faz aquela puta jornada para carregar as armas, para salvar o Vingador, o mestre dos magos, vamos enfrentar o mal. E aí quando eles vê, o cara já mandou um mundo que já estava ruim para cucuia de novo e foi embora. E eu acho interessante que quando eles resolvem unir as forças, eles aparecem num círculo verde de flores e todo o resto do mundo está queimado. E né?
não me falha a memória, tem um momento depois que o mal vai embora e que eles estão mais tranquilos, que os caras, os soldados do Vingador viram e falam, agora a gente pode partir para cima deles. E o Vingador aparece e fala, não, dessa vez eu vou deixar. Vocês Mostrando que ele tem um senso de honra. Aí ele fala, pô, meu filho, ele chora no final, assim, olhando pra câmera, assim, de lado, né? E o que vocês acharam da parte que eu falo do demônio da sombra? Como se fosse o vício do Vingador, sempre lembrando ele, os garotos estão em tal lugar, mestre, esse tipo de coisa. O que vocês acham? É isso, eu acho que é o lado sombrio, que tá puxando, que fica relembrando o tempo todo, até pra gente, pros espectadores, o que tá levando o Vingador a isso. Por que ele tá falando? Porque o Vingador, ele também ele não faz só por crueldade, ele tem um objetivo. Muito explícito, inclusive. Né? Ele quer as armas para derrotar o Tiamat. E aí, enfim, a gente pode até entrar depois no Tiamat. E a gente vai entrar no Tiamat agora. Tiamat o dragão. Né? A criatura mais poderosa do mundo, que é por isso que o Vingador precisa das armas mágicas, porque derrotando o Tiamat não haverá oposição para o Vingador real na dominação desse mundo. E o Tiamat, no caso, ele tá acima do bem e o mal, porque ele mostra a sabedoria e mostra a selvageria. Ele é o poder absoluto desse poder, desse planeta, né, desse mundo, dessa aventura. Ele não é um inimigo, ele pode ser um aliado. Então eu digo que ele está acima do bem e do mal, porque ele é o poder total. O que vocês acham? Né? Eu acho engraçado que tem um episódio do Demodragão, quando eles enfrentam aquele dragão que vem carregado e ele tem duas cabeças, uma solta fogo e outra gelo. E aquele inimigo era forte demais para eles enfrentarem, né? Então eles, tem que fugir e tal, não tem como. E eu tinha medo, porque o Demodragão ele fazia um barulho estranho, que até hoje, igual você falou, a capinha da Sheila não tem barulho igual. O Demodragão ele também tinha um barulho que, se eu ouço, eu falo assim, eita caramba, tem uma coisa errada aqui. É uma coisa que mexe com o nosso interior. E aí quando aparece o Tiamat, que ele tem as cabeças representando os dragões cromáticos ali, né? Eu falava, caramba, se o de Gelo e Fogo já era difícil pra caramba, esse aqui é o Supremo. E assim, o Final Boss, o inimigo final, que é o Vingador, temia Tiamat, eu achava que aquele era, sei lá, como se fosse o deus do mundo, assim, sabe? Então, eu acho isso interessante dele estar acima do bem e do mal, dele ser uma entidade superior a esses conceitos, dele ser a representação da força e do poder absoluto ali. Tiamat é curioso, porque primeiro, sim, Tiamat é a representação do poder dos dragões, que são as criaturas mais poderosas, então é a representação do poder acima do poder. A natureza também, né? Essa coisa de estar acima do bem e do mal. Tiamat é uma deusa suméria, né? Uma deusa suméria? Babilônica. Uma deusa babilônica, Isso. que representa o Tigre Eufrates, né? Eu acho que ela é o Tigre de Barmut Eufrates, alguma coisa assim. Posso estar falando uma bobagem aqui, mas eu sei que ela é uma deusa suprema, que ela representa realmente a natureza, de novo, ela não tem essas representações mesquinhas, digamos assim, de bem, mal, humanas. Ela está acima disso. Né? Tiamat até hoje é uma deusa no D&D mesmo, né? Muito importante e tudo mais. E só que é a representação máxima dos dragões. São 5 dragões cromáticos. A caverna do dragão, né? Dungeons and Dragons. Ele representa o inimigo principal e representa o maior dos inimigos, né? Só que tem uma representação muito importante, porque dragão não é um bicho aleatório. Né? O Henderson, no Nome dos Seus Símbolos, ele vai falar muito do dragão como um símbolo, inclusive, daquilo que protege o que a gente mais quer. E eu fico pensando, é muito curioso isso, porque essa ideia do dragão proteger o tesouro, né? Você derrota o dragão para salvar a princesa, sabe essas coisas? Arquetipicamente, o símbolo do dragão é um símbolo de proteção e do que a gente tem que enfrentar, do inimigo final que a gente tem que enfrentar para conseguir aquilo que a gente mais deseja. E eu fico pensando sempre no Vingador indo atrás do Tiamat o tempo todo, ele quer derrotar o Tiamat. E aí eu fico pensando, no final, o que o Vingador talvez mais desejasse, por isso que ele fazia, inclusive, esses embates todos com o Tiamat, era talvez fazer uma reconexão com o que ele tinha de fato. E o que tirava ele dessa ideia era o Demônio da Sombra. Sabe, eu fico pensando nessa
ideia de dualidade, né? De novo, né? O Tiamat, as armas dos personagens vêm dos dragões, dessa ideia. O Tiamat, inclusive, dá um boost ali nas armas deles, né? Para ele ser derrotado. Então, o Tiamat também representa essa luta, indo para um aspecto psicológico, essa luta do Vingador com ele mesmo. Né? A luta do Vingador para tentar encontrar o que ele verdadeiramente quer, e não o que ele foi desviado do caminho para ser. Né? Então, eu não sei, eu penso nisso, e é muito interessante, porque os jogadores, né, os personagens principais, eles percebem isso muito rápido. Eles percebem que o Tiamat ele não é um problema e que o Vingador é. Né? Eles percebem que o Vingador, inclusive, querer destruir o Tiamat é errado. Né? Por mais que o Tiamat seja um monstro, por mais que seja uma coisa assustadora, eu achava, você falou do Demo Dragão, eu achava o Tiamat no primeiro episódio assustador. Ele era, caraca, o bicho tem 5 cabeças. E principalmente que eu também cresci na mesma época, tinha Godzilla vs King Ghidorah. Ele Cara, vida longa ao rei! Já era sinistro. 5, esquece, não tem pra ninguém, né? Sim, nós somos velhos. Então, pessoal, chegamos na parte final, onde todo o esquema do Mestre dos Magos é para conseguir a chave da alma do Vingador, onde os garotos quase se destroem porque se separam, mas conseguem. E nisso nós vemos o Vingador voltando a ser quem ele era antes dos erros, né? O filho do Mestre dos Magos, ele volta a ser humano, né? Usando a roupa do Mestre dos Magos. E aí agora que o poder deles está unificado, os jovens têm a oportunidade de voltar para casa quando eles quiserem. E eles falam, não, a gente vai voltar para casa, exceto o Presto, que ele fica para ser o aprendiz do Mestre dos Magos e do Vingador. E termina com eles aparecendo próximo à vila, que o Presto ajudou a salvar, e a garota que estava esperando por ele, né? E o Vingador fala, aprendiz, nunca deixe as coisas para depois, né? Então, é um final que a gente demorou para ver, teve em quadrinho, agora a gente tem ele feito por fãs, e ele é muito interessante porque o grupo não vai embora junto. A gente vê todo esse arco de crescimento, eles voltam, o Presto fica, falando que eles podem voltar quando eles quiserem. É um final muito legal, com muitas camadas, certo? Só que aí fica naquele negócio, ok, para os nossos pais passou uma noite, então nós passamos uns 2 anos em outro mundo e o Presto resolveu ficar e a gente não tem como provar. Alguém aqui vai para o manicômio fazer uma terapia de choque, senhores? Eu fico imaginando como era a vida do Presto no nosso mundo, assim, para que, óbvio, foi um sacrifício para ele ficar, né? Esse é o sacrifício final dele. Mas, assim, ele abandonou a família, né? A mãe dele, sei lá, irmãos, não dá para saber muito bem o que ele tem ali. E eu fico imaginando como era, assim, a vida dele aqui para ele conseguir fazer isso, né? Tipo, igual você falou, o pessoal chegar lá e falar assim, beleza, cadê o Presto? E aí, cadê meu filho, Presto? O que eles vão falar, né, cara? É engraçado pensar nisso. É aquelas coisas que não é para você pensar, aceita o final, acabou ali e acabou. Aceita. Agora eu tô vendo as engrenagens na cabeça do Edu. Não, eu tava pensando, porque vai ficar meio dark, mas assim, se o acidente acontecer, né? A ideia de que o portal, na verdade, pegando a teoria, não sei se vocês lembram disso, mas a teoria era de que, na verdade, o portal era um acidente da Montanha Russa. Que eles tinham morrido, né? A teoria da conspiração. Eles tinham morrido no acidente. Eles poderiam, inclusive, trazer isso para os pais e falar, olha, infelizmente, o Presto teve um acidente na Montanha Russa. Que ele morreu, para todos os fins, ele morreu para o mundo. Eu não sei se o Presto também não vai voltar eventualmente. Porque, se eu não me engano, quando tem aquela menina que vê o futuro, que tem um pingente... Então, a menina que vê o futuro, ela vê o Bob devolvendo o pingente para ela. A gente não vê mais ninguém além do Bob devolvendo o pingente para ela. Mas
Mas não tem uma cena que mostra eles crescidos? Eu tenho essa memória. Não, a cena que você vê eles crescidos, eu acho que é daquela arte que eles fizeram que saiu recentemente, cara. Bom, se ela não viu o resto, pode... É porque eu fiquei pensando... Pô, é o efeito Mandela, é o efeito Mandela. Pode ser. Isso. Eu tô pensando assim, se ele virar o Mestre dos Magos, pra ele conseguir, porque o tempo passa diferente, pra ele conseguir se tornar poderoso o suficiente pra poder voltar a hora que quiser, ele pode só ficar lá mais um tempo e depois nem passa tanto tempo assim. Eles podem inventar, intercâmbio. E poderia ser... Pessoal, peraí, cadê meu filho? Cadê o Presto? Ah, o Presto. Oi, mamãe, oi, papai, não sei o quê. Mas Presto, Isso. gente, vocês... E aí se passaram mais 5 anos lá, né, lá dentro. Aí ele, tipo, meio que estala os dedos e a gente vê aquela faísca, assim, na mão dele, sabe? Seria interessante. Sem contar que, assim, com relação a gente não sabe os pais, né? O Presto era uma pessoa que tinha pais presentes. Não dá nem para saber se as pessoas não só. Eu até fiquei pensando nisso. Para ele aceitar não voltar, será que a vida dele talvez não fosse bem ruim? Será que tinha alguém que ia sentir falta dele? Sabe, para ele querer ficar lá, ele não tá sentindo falta dos pais, dos parentes? Às vezes ele nem tinha. A gente não tem como saber, né? Foi interessante a fundo. Eu tava pensando, né? Então, aí que é legal a gente explorar isso nos bate-papos, né? Mas, assim, fazer as teorias, né? A gente encerrando aqui esse papo, porque o Caio tem que correr. Voltando para o mundo real, afinal de contas. Voltando para o mundo real, né? Obrigado, pessoal, por esse papo. Estava muito ansioso para ver essa discussão, né? E eu vou deixar para vocês darem os pontos finais sobre Caverna do Dragão. Faça as honras, Eduardo, primeiro. Pessoas, obrigado pelo bate-papo. Eu gostei muito. Eu gosto muito de falar dessas coisas, não tem jeito, né? E eu acho que Caverna do Dragão, em específico, como ele lida muito com essas coisas muito básicas, eu acho, da construção do ser humano. O Campbell vai falar da jornada do herói, né? O Jung também. A questão da jornada do herói é uma jornada que todos nós somos heróis e heroínas da nossa própria história. E a gente consegue se identificar muito. Eles trazendo esses arquétipos tão básicos e essas lições, por isso que eu acho que dá dó dos pais não quererem deixar os filhos assistirem, porque o Caverna do Dragão tem lições muito interessantes sobre autoconhecimento, sobre coragem, sobre amizade, sobre companheirismo, sobre altruísmo, que é um desenho fantástico, eu acho que envelheceu super bem. Assim, mesmo hoje em dia, assim, claro, tem algumas coisas da animação que são meio datadas, mas a história é muito rica, é muito aprofundada. Mesmo sendo uma coisa infantil, ele não se deixa ser bobo só porque é para crianças, né? Então, assim, Caverna do Dragão é um clássico eterno e eu acho que merecia fazer um remake, ou pelo menos uma história com começo, meio e fim, juntar tudo, fazer o episódio inicial bonitinho, fazer o episódio final certo. Eu sei que teve depois a versão dos fãs, né? Mas faz uma coisa e passa, e bota numa Netflix da vida. Ela seria incrível. No mais, me sigam nas minhas redes sociais. Né? Eduardo Sete. É isso aí. Feldon e Alma está disponível na Jambô Editora. Muito bem, vocês viram um bate-papo aqui com o Eduardo sobre o Feldon e Alma aqui. Né? Caio? Cara, gostei bastante do papo. Quando se trata de fantasia medieval, no geral, eu sou fanático, assim, é a coisa que eu mais gosto. E, acima de tudo, Caverna do Dragão, eu acho que, por trazer crianças do nosso mundo para um outro mundo, ele tem essa conectividade muito maior conosco, né? Então, a gente já não começa no mundo ali onde a história é essa, esses aqui são os personagens, esses são os vilões, e aqui, a partir daí, a gente vai. As leis do mundo são essas. A gente meio que começa você é uma pessoa real, do seu mundo real, onde tem um parque de diversões, onde tem escola, onde tem ginástica na escola, onde tem futebol americano, e você vai parar num outro mundo. É tipo o primeiro Isekai criado, né? E eu gosto muito disso. A gente tem uma conexão muito grande, né, com isso. E acho que é por isso que eu gosto tanto.
Inclusive, o episódio final, ele feito por animação pelos fãs, eu não vi ainda, sabia? Eu só tinha lido os quadrinhos. Eu vou querer o link depois, hein? Deu até vontade de É só colocar assistir. no YouTube, é só colocar no YouTube Caverna do Dragão episódio final. No final, eu vou ver. E aí a gente tem algumas referências que falam sobre isso, né? Teve aquele comercial, uma vez que teve Cara, de algum carro que eu não lembro. esse comercial nos canais de RPG do mundo inteiro, todo mundo falou desse comercial. Tipo, com a hashtag é difícil, Wizard. Então, a minha noiva pegou esse casting. Ela tem uma agência de modelo infantil, e aí caiu para ela, ó, a gente vai fazer um comercial que vai ser do Dungeons and Dragons e não sei o quê. Quando ela me falou, você que gosta dessas coisas, você vai ter um comercial disso. Eu falei, o quê? O quê? Me fala tudo! E aí depois eu descobri que era isso e tal. Eu achei que ia ser um filme, porque também estava tudo em segredo. Eu tô surpreso que o pedido de casamento não vem nessa hora. Então, e aí depois teve o filme Dungeons and Dragons, né, que teve aí um pouquinho de Caverna do Dragão, mas não foi, né, o comercial foi bem melhor. Então, Netflix, tá na hora de fazer, né, se vamos fazer um filme do Dungeons and Dragons, vamos fazer um do Caverna do Dragão que todo mundo assistiu. A intenção não é fazer todo mundo assistir, não só quem joga RPG, mas todo mundo. Então, que tal fazer isso, né, fazer um Caverna do Dragão mesmo? Eu dou o roteiro para vocês agora. Primeiro 20 minutos do filme é as crianças indo no parque, chegando no mundo. Encontra o Mestre dos Magos. Cada um recebe a sua arma. O filme todo é cada um aprendendo a usar sua arma e tendo confiança para conseguir escapar do Vingador. Firmeza? No final, na cena pós-créditos, Tiamat. Acabou, te dei o filme. Lindo, perfeito, simples, não precisa de mais, cara. Absoluto. Não precisa. Eu já iria para uma trilogia, a galera gosta de fazer trilogia, faz uma trilogia, fazer perfeitamente, nossa. Bom, mas pessoal, é isso. Muito obrigado, galera. Eu sou o Marcos, esse é o Caio, esse é o Eduardo. O link dele está na descrição do vídeo. Até a próxima. Falou, galera.